Falamos agora com o professor João Paulo Oliveira Costa, Presidente da Comissão Científica do Congresso, que inicia esta quarta-feira. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. 500 anos da Diocese de Funchal, a primeira Diocese global. Porquê este título, enfim, a lançar uma série de debates? Este título corresponde àquilo que inicialmente foi pensado para a Diocese. A Diocese foi criada, portanto, há 500 anos, em 1514, num momento extraordinário da nossa história, da história de Portugal e da história do mundo, que é este momento em que as sociedades que estavam fechadas umas sobre as outras, de repente, a pouco e pouco, começaram a entrar nesta aventura da globalização. Na expansão marítima. Da expansão marítima. E nesta aventura da globalização, os portugueses, que foram os pioneiros, têm uma atitude completamente diferente daquela que tiveram os castelhanos. Os castelhanos foram atrás dos portugueses, com as viagens de Cristóvão Colombo a partir de 1492, mas criaram dioceses nas Antilhas antes dos portugueses, que já estavam neste processo desde 1434, terem criado a sua primeira diocese fora do território continental europeu. Só que eram claramente dioceses de conquista focalizadas nos territórios que os castelhanos já estavam a dominar. A Diocese do Funchal tem uma outra lógica, que é de ter durante algum tempo a jurisdição sobre todos os territórios que os portugueses já controlavam, e esses territórios nessa altura abarcavam, além da Europa, mais 3 continentes e 3 oceanos já. Ou seja, quando... África, Ásia e América, ou seja, esta diocese é criada já depois da descoberta do Brasil, é criada quando os portugueses, a partir de Malaca, já chegaram à China e, portanto, na verdade, todo o mundo que estava sujeito ou estava sob a influência do Império Português ficava também, do ponto de vista eclesiástico, sujeito a esta nova diocese. É evidente que esta diocese depois não pôde manter esta lógica global para o resto do tempo, foi reajustada com a evolução. Portanto, estamos numa época muito experimental, e nesta época experimental, Funchal foi foi uma diocese global como não houve outra na história da Igreja. Essa transformação que existia nas sociedades e no mundo corresponde também a uma transformação na própria Igreja? A abertura foi existindo na Igreja? Corresponde, em grande medida, a esta evolução de um contacto com o exterior que vai potenciar novas dinâmicas ou um recomeço das dinâmicas missionárias que, do ponto de vista europeu, estavam terminadas com a conversão de toda a Europa. Ou seja, há um reaprender da forma de propagar o Evangelho. Nesta fase inicial, correspondente a este momento da criação da Diocese funchalense, ainda estamos numa fase muito incipiente em que a Igreja e a Coroa estão muito agarradas ainda à lógica da cruzada. Vai ser depois, a partir de meados do século XVI, sobretudo com a ação de São Francisco Xavier, com o início da atividade da Companhia de Jesus e a que depois as outras ordens religiosas vão corresponder e vão segui-la, que vamos ter então a missionação moderna, ou seja, a percepção de que, independentemente da dilatação da cristandade, é possível propagar o Evangelho a todos os povos. Da conversão à organização da experiência crente, de que forma é que esta transição foi acontecendo a partir da Esse é um processo complexo, como já tinha sido na própria Europa, não é? Uma coisa é falarmos da conversão dos francos por via do batismo de Clovis ou dos russos por via do batismo de São Vladimir, outra coisa é a verdadeira adesão das populações, dos súditos desses reis, ao Evangelho. E a organização eclesiástica, muitas vezes. O que aconteceu ao longo da história do Império Português é que, nos casos, a organização eclesiástica precede as conversões ou uma propagação mais intensificada do Evangelho, outras vezes é ao contrário. Há primeiro uma propagação muito forte, que só depois é que é completada com uma organização eclesiástica mais ajustada à realidade. É o caso, por exemplo, do Japão, é mesmo o caso da China, onde as dioceses chegaram muito tardiamente por comparação. Ou seja, no caso do Japão, é preciso haver já uma cristandade com 200 mil batizados para que depois, finalmente, Roma crie uma diocese, enquanto que a diocese do Funchal, nesta fase, ainda abarcava muito poucos cristãos e, sobretudo, muito poucos cristãos não europeus, porque o processo de catequização e de atração dos gentios ao Evangelho não foi um processo automático, como se pode pensar, foi um processo lento, como foi lenta a conversão da Europa. Mas existiu essa prioridade de organizar a Igreja Católica não só na Madeira, como nos tais territórios que se iam conquistando. Exatamente. Era esse o objetivo da Diocese? O objetivo da Diocese era exatamente o de tutelar toda a atividade ultramarina. E assim que essa atividade ultramarina ganha uma maior complexificação, naturalmente que a Coroa, já no reinado, 20 anos depois, a Coroa teve que propor a Roma a criação de novas dioceses e nos anos 30 do século XVI, portanto 20 anos depois, são criadas as dioceses de
Cabo Verde, dos Açores, de Cabo Verde e de São Tomé, e a Diocese de Goa. E, portanto, aí temos um primeiro passo. Nessa altura, o Funchal chega a ser arcebispado, mas depois, enfim, percebe-se também que não era funcional a ser a tutela da Igreja Ultramarina ser feita a partir do Funchal, tinha que ser feita a partir de Lisboa, necessariamente, e do Reino, e, consequentemente, em meados do século XVI, a Diocese da Madeira volta a ser uma diocese sem dignidade arcebispal, e é quando é a criação também da Diocese da Bahia, e depois mesmo a complexificação leva a que logo nos anos 50 do século XVI Goa se torne diocese metropolita com a criação primeiro das dioceses de Coxim e de Malaca. Um percurso histórico com 500 anos, de que forma é que toda essa história será estudada neste Congresso? Grandes temas? Temos grandes temas, temos muitos historiadores de grande craveira, portugueses, de outros pontos da Europa, de quase todas as partes do mundo que chegaram a estar subordinadas à Diocese do Funchal. Temos colegas africanos, brasileiros, da Índia também, e vamos olhar para duas dinâmicas muito particulares. Por um lado, a vida espiritual e eclesiástica da própria Ilha da Madeira, porque afinal é da Ilha da Madeira também que estamos a falar, e não esquecer que esta Diocese também tem em vista exatamente a possibilidade daquela comunidade que estava afastada do Reino, com comunicações relativamente fáceis, mas ao mesmo tempo sempre marcadas pelo mar, pudessem ter um pastor no seu próprio território. Portanto, nós olhamos muito para a Diocese global, mas não esquecer que, em primeiro lugar, também estava o serviço da própria população madeirense, que precisava de um bispo na sua Diocese para a administração dos sacramentos episcopais e para ter um melhor acompanhamento da sua vida espiritual. E, portanto, uma parte do nosso Congresso dedica-se ao estudo da história do cristianismo na própria Ilha da Madeira. E depois uma outra parte do Congresso será dedicada precisamente a estes temas da propagação do cristianismo e da forma como o processo desencadeado a partir de 1514 pela coroa com a criação de uma primeira diocese fora do Reino e não ligada à Guerra da Cruzada em Marrocos, teve depois um conjunto de consequências intermináveis que vêm até aos nossos dias. Sua opinião, todo este estudo, estes dias de investigação, de análise e debate que o Congresso vai proporcionar, o que é que oferece à atualidade, ao dinamismo da Igreja Católica na Diocese de Funchal? Para a Diocese do Funchal em si, permitirá fazer um upgrade, por assim dizer, daquilo que é a sua história. E, portanto, eu acho que não há nenhuma instituição, nenhuma entidade que possa viver sem memória, e, portanto, é a memória da Diocese do Funchal que vai sair reforçada. Do outro ponto de vista, a própria memória da história do cristianismo. A história da Igreja é uma história que se tem que refazer, como toda a história, que deve ser sempre refeita, reinterpretada, e é muito importante que os académicos se reúnam regularmente e que possam trocar impressões e que possam refazer a história, no sentido em que nova documentação, novas formas de interpretar são fundamentais, e eu creio que um dos aspectos também que é muito importante e que está refletido na própria estrutura do Congresso, que é o papel dos leigos na história da Igreja. Durante muito tempo a história da Igreja esteve muito nas mãos, sobretudo, de autores eclesiásticos, que apesar de tudo têm uma ligação à Igreja mais complexa, mais próxima, e eu creio que uma das coisas que se notou nos últimos 20, 30 anos e que se vai refletir também neste Congresso é a forma como nas universidades leigos, comprometidos, mas com um espírito académico um pouco mais independente, podem fazer boa história da Igreja. Eu acho que isso é um dos aspectos que é fundamentais e que vai seguramente transparecer deste encontro. Acontecerá, por certo, ao longo destes dias em que se corre o Congresso de Funchal, que seja de facto um momento de estudo e de procura de pistas para a atualidade. Muito obrigado por ter estado neste programa, o professor João Paulo Oliveira Costa. Nós, aqui ao longo desta semana, no programa Eclésia, reservamos as nossas emissões para demonstrar diferentes expressões da presença da Igreja Católica na Madeira e analisar diferentes problemáticas que marcam a história da Diocese de Funchal.